Casa do Silvio Santos, a casa que ele morava, já está com sinais de abandono, tá? A icônica casa do Morumbi. Um vídeo publicado nas redes sociais nesse domingo, gente, mostrou a mansão onde o Silvio Santos morou nas últimas 5 décadas, tá? Por mais de 50 anos, ali em São Paulo. E desde que ele faleceu, né, a Iris Abravanel, a esposa dele, para não ficar sozinha na mansão, e isso parece que já estava acordado com o Silvio ainda em vida, ela foi morar junto com, mais próxima das filhas, um condomínio de luxo, de alto padrão, claro, né, que fica ali em Osasco, se eu não me engano, Santana do Paraíba, né. Daqui a pouco eu trago informações de onde ela mora hoje, mas publicamente não há informações sobre uma possível venda da mansão. Tá? Estimada ali em cerca de 15 milhões de reais, com mais de 2.000 metros quadrados no bairro Nobre do Morumbi, em São Paulo. Segundo informações, a casa teria sauna, piscina e até uma academia, além de uma luxuosa sala de estar decorada com móveis clássicos franceses. Iris Abravanel, viúva do apresentador Silvio Santos, teria deixado a casa em São Paulo, depois que o apresentador faleceu, e ido morar numa residência no condomínio Tamboré, localizado em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Para quem não sabe, gente, essa região, Santana de Parnaíba, fica ali em Osasco, próximo a Osasco, Alphaville, né? E é perto do SBT, esse condomínio. Esse condomínio é próximo à rodovia Anhanguera, ali, então é de fácil acesso às empresas do próprio Silvio Santos, às empresas do pai, tá? A decisão teria como objetivo se aproximar mais das filhas, que já moram ali em áreas próximas. As informações foram confirmadas e divulgadas pelo colunista Jeff Benício, do portal Terra. Em nota enviada, inclusive, ao Terra, o SBT negou que o imóvel esteja desocupado e abandonado. E aí eles dizem: está em fase de reforma. O próprio jardim da residência está passando por alguns reparos. Limitou-se ali a nota da emissora. Agora, fato é, né? O Silvio tinha um apego e um carinho muito grande por essa mansão. Essa mansão também é aquela que a gente viu a Patrícia Abravanel naquele sequestro que virou filme, aquela coisa toda. Essa mansão tinha um apego muito emocional ali pro Silvio, tanto que depois que ele ficou extremamente milionário, ele não quis comprar uma outra, ou ele não quis ir para outra, né? E aí tá a imagem, ó, do que a gente falou aí, ó lá, da frente da mansão, né, onde ele saiu ali em dezembro de 23 e falou com a equipe de reportagem, né, sobre o aniversário dele de 94 anos, 93 anos. Então, eu acho que até vale qualquer dia desses a gente ir lá, né, Chueng, tentar gravar um material lá, mostrar essa mansão, já aproveitando que ele está aqui. Quando o Chueng estiver aqui em São Paulo, a gente vai de carro até lá e mostra para vocês, faz uma reportagem aí na frente da mansão, mostrando onde a casa que o apresentador morou. E aí tem uma coisa simbólica, né? Eu acho que Bárbara, Chueng, você que acompanha, o SBT não, mas a família não pode se desfazer desse imóvel, né? Não pode vender esse imóvel. Esse imóvel é a casa que o Silvio Santos morou durante 50 anos. Há quem defenda, Bárbara e você que acompanha, que essa casa deveria ser transformada em museu. Ou seja, aberto à visitação para as pessoas poderem entrar e ver coisas e objetos e elementos do Silvio Santos. E essa mansão tem vários elementos que lembram o Silvio Santos. A gente não sabe se foi removido esses elementos, né, para preservar, ou se eles estão lá devidamente embalados, né, sendo bem cuidados por uma equipe que faz a limpeza da mansão, enfim. Essa informação de fato a gente não tem. Mas também tem que se consultar os moradores locais, né, porque se transformaria num ponto, digamos, comercial. Então também tem essa outra questão ali que talvez possa impedir isso de acontecer. Mas se desfazer, naturalmente, as filhas não vão. Eu acho que não vai ter venda dessa casa, porque é meio que passar o bastão para uma outra família, né? Rica também, claro, mas apagar tudo que o Silvio construiu, né? E essa mansão ele construiu, né? Então é um dilema complicado e complexo no caso do Silvio Santos, né, Bárbara? Não dá simplesmente para passar para frente, né? Não. E eu acho que isso nem passa pela cabeça das filhas,
pelo menos é o que eu imagino. Tudo que envolve Silvio Santos, elas falam com muito carinho, né? A gente viu agora a emoção da Patrícia Bravanel, recebeu uma premiação lá no Troféu Imprensa, né? Falando sobre o pai. Então todas têm o mesmo discurso de muita emoção, muito carinho, e acho que jamais iriam se desfazer de algo que lembre tanto o Silvio Santos e que também é sobre a história delas, né? É sobre a história de cada uma que morou ali. Então acho que se desfazer não é uma opção. Agora, é claro que essa casa precisa ser cuidada, né? E aí eu acho que elas têm um pouco dessa noção de que o Silvio Santos representa muito, não só para elas, mas para o Brasil inteiro. Então, cuidar da casa dele é cuidar também de uma memória ali dos brasileiros, é ter um carinho com os brasileiros que, poxa, quantas pessoas não têm vontade de entrar naquela casa, né? De conhecer, até essa ideia do museu eu amaria, eu não sei se é possível, porque é num condomínio, né? Acho que não sei se é possível, mas eu adoraria conhecer essa casa, por exemplo. Então, acho que precisa de muito cuidado. Imagina a energia que essa casa deve ter. O Silvio, gente, com o perdão da palavra que eu vou utilizar, mas vocês vão entender a referência que eu vou fazer, ele era uma entidade, né? Ele é um ser ali extremamente respeitado no meio televisivo. Então a gente que trabalha com comunicação, a gente que fala olhando para a câmera, a gente que brinca com vocês, a gente que tenta passar o máximo de naturalidade possível para vocês perceberem quando a gente está bem humorado, não tá, quando a gente está feliz, não tá, quando a gente está mais brincalhão, enfim. A gente deve muito à TV que o Silvio também trouxe e imprimiu pra gente no Brasil ao longo dos últimos anos, né? Ele era visionário, ele estava sempre olhando muito à frente do seu tempo. Teoricamente, o Silvio começou a carreira dele na televisão aos 50 anos, 60 anos de idade, né? O que muita gente considera como o fim da vida, em alguns, dependendo da perspectiva, né? Ele estava só começando, né? E o auge dele foi aos 60, 70 anos de idade. E aí, quando ele decidiu que ia se aposentar, ele percebeu que não ia se aposentar coisa nenhuma e continuou no ar pelo menos até os 89 anos de idade, antes da pandemia. Então imagine você ficar trabalhando até os seus 89 anos com a vitalidade. O Silvio, ele lutava contra os traços de envelhecimento. Ele lutava para que aquilo não o paralisasse. Mas infelizmente, gente, desculpa, o que a gente via era um cara com a mente jovem, dado as proporções, né, do meu comentário. Ele tinha várias falas bem complicadas, datadas, né? Ele, em vez de falar televisão, ele falava televisor, carro, ele falava automóvel. Enfim, ele tinha ali um vocabulário mais datado, mas ele conseguia se atualizar à medida que o tempo ia avançando. E quando eu falo que ele era visionário, eu vou contar uma curiosidade para vocês. Silvio Santos foi um dos assim como a Globo, né, foi um dos caras que investiu no arquivamento da sua história. Vou explicar. Eu já contei isso acho algumas vezes no UOL e eu vou contar aqui agora para vocês também. O Silvio fazia questão de bancar e pagar para guardar cada centímetro dos programas gravados pelo SBT. Ele fez no CTD da Anhanguera um espaço que até hoje existe, que tem inúmeras fitas desde o começo da TVS, lá nos anos 80, até os dias de hoje, tá? Até quando continuava sendo utilizado fitas para armazenar os programas, né? Agora é tudo digital. Mas o Silvio sempre dedicou investimento a essa área. Por quê? Porque lá dentro, quem trabalhava no SBT sabia e ouvia do Silvio: isso aqui ainda vai valer dinheiro. Os streamings são o que, gente? Hoje nós temos o Mais SBT, que recupera tudo que a gente tem aí no arquivo, no acervo do SBT. Domingo Legal de 99, Domingo Legal de 95, Domingo Legal de 92 com o Gugu, sabe? Os programas que ele fazia, tudo isso o SBT está comercializando hoje. Ou seja, lá atrás o cara conseguiu ver que se ele guardasse tudo aquilo que era produzido, e era caro para guardar, tá, gente? Era caro armazenar esse material. Ele saberia que isso poderia gerar dinheiro no futuro. E olha o que aconteceu. Então, ele era muito à frente do tempo. E, infelizmente, a idade começou a limitá-lo. E é por isso que ele deixou de ir para a televisão. Né? É outra história que pouca gente sabe. O Silvio deixa de ir para a TV
porque ele começou a ser limitado pela própria idade. A idade começou a atrapalhá-lo. Ele já não lembrava mais o nome de muitas pessoas que, né, ele estava convivendo sempre. O que mais irritava o Silvio, era uma briga dele com ele mesmo, era ele não lembrar sequências que ele fazia direto, não é? Então, esses períodos que ele saía de férias, quando ele voltava, ele pegava ali, relembrava, e na semana seguinte ele já estava, né, com aquilo na cabeça. Só que a memória, né, com o tempo, ela não vai sendo mais a mesma. Então, ele foi perdendo essa facilidade. E toda vez ele precisava relembrar. E eu já contei pra vocês a história da vez que ele foi ao SBT, começou a gravação e do nada falou: olha, gente, eu preciso ir ao banheiro e já volto. Foi ao banheiro, tirou o microfone, entrou no carro e falou: não piso nunca mais aqui. E nunca mais ele pisou. Na verdade, ele pisou mais uma vez, que foi na gravação do último programa Silvio Santos, com a Cristina Rocha no palco. Eu não me lembro quem tava com ela. Era a Cristina Rocha e mais alguém. Foi a última gravação que ele fez no SBT e depois ele não voltou mais. Aí ele só ficava brincando que estava de férias, estava descansando, mas o motivo a gente já conhecia. Ele de fato tinha decidido que não voltaria mais. Então essas são algumas histórias de Silvio Santos aí, falei bastante, mas é bom para compartilhar para vocês ali um pouco desse meu conhecimento também aí sobre o Silvio, tá? Volta aí, Bárbara e Schweng, que foram até tomar uma água, né? Mandar uma mensagem no Zap, que eu falei 3 horas aqui também. Deixa o like aí, galera. Eu adoro ouvir as histórias do Silvio Santos. Que falar de Silvio Santos é falar de televisão, então quem gosta de televisão gosta dessas histórias, dessas curiosidades, né? E a gente, voltando ao assunto anterior, era sobre a casa dele, que surgiu esse boato aí, se a casa estaria abandonada ou não. Tem algumas pessoas falando aqui, mas é só uma casa, ele se foi e as coisas ficam mesmo. E sim, acho que a gente não tem que ter apego às coisas materiais, mas a gente está falando de uma pessoa que acaba que tudo que ele viveu, onde ele pisou, tem a ver com a nossa história, né? E é importante a gente lembrar da história. Então, é a história da televisão, é a história da comunicação, né? Então, acho que tem um peso diferente. Não é um apego ao lugar em si, mas é o que aquilo representa e o que aquilo nos conta, né? É isso. E você? Gostava do Silvio Santos? Sente falta dele? O que você acha que falta pra gente lembrar mais de Silvio Santos? O que as filhas podem fazer pra continuar esse legado do pai? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Aproveita pra deixar o seu like, se inscrever no canal também se você gostou, tá bom?